Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender e prendeu também a Pedro. E esse era um dia de festa lá judaica. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, ou seja, a uma guarda grande, de 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja, os irmãos, continuavam em oração por ele, fechados numa casa, ou provavelmente na casa de Marcos. Eles oravam por ele, pedindo por ele a Deus, Quando Herodes estava para o fazer comparecer, naquela mesma noite, no outro dia ele ia apresentar Pedro para o povo, para julgá-lo, provavelmente para mandar matar, condená-lo a uma morte. Nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E o anjo tocando a Pedro no lado. Pedro, desperta, Pedro. Levanta-te depressa. A meio que caíram das mãos como folha seca. Caíram das suas mãos as cadeias, as algemas, as cadeias que pegavam o tornozelo, caíram. E disse o anjo, veste-se e calça tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse, lança as tuas costas a tua capa, porque lá fora está frio, Pedro. Bota a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia se aquilo era real, que estava sendo feito pelo anjo, se aquilo era real. Mas ele estava pensando, será que eu estou sonhando? O que é isso? Estou tendo alguma visão? Pois eles passaram pela primeira junta de guardas, passaram pela segunda junta de guardas e chegaram à porta de ferro que dava para a rua da cidade, Mas essa porta se abriu sozinha. Olha só que coisa, A porta se escancarou. E tendo eles saído, percorreram uma rua juntos ainda. Mas logo depois da esquina, aquele anjo se apartou dele. E Pedro, tornando assim, disse, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava que acontecesse. E ficou ele considerando essas coisas, e enquanto ele considerava essas coisas no coração, foi caminhando para a casa de Maria, mãe de João. Casa de Maria, mãe de João, que era aquele que tinha por sobrenome Marcos, portanto, a casa de Marcos. E ali estavam muitos reunidos e oravam intercedendo, pedindo a Deus por Pedro. E batendo Pedro na porta do pátio, uma menininha chamada Rode saiu a escutar, e ela conheceu a voz de Pedro e ela ficou muito alegre. E a alegria daquela menininha era tanta que, em vez de ela abrir a porta, ela correu para dentro e anunciou, ei, Pedro está aqui fora, Pedro está na porta. E aqueles irmãos disseram, mas essa menina está fora de si, porque eles oravam para o Senhor libertar Pedro, mas no fundo não acreditavam que isso fosse possível, Mas ela afirmava que era assim, e ele dizia, é o seu anjo. Mas Pedro persevera em bater, e quando eles abriram, viram e se espantaram, E acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão, contou a visão do anjo, contou tudo o que aconteceu, e disse, anunciai isso a Tiago e aos seus irmãos. E saindo, partiu ele para outro lugar, ele não podia ficar ali. Sendo já dia, aí houve um grande alvoroço,
entre os soldados, aquela confusão. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Cadê o Pedro? E quando Herodes o procurou e não o achou, aí o caba ficou brabo. Herodes perguntou aos guardas o que aconteceu, os guardas não souberam dizer o que aconteceu, e ele mandou justiçar os guardas, né? Mandou açoitar. E partindo da Judéia para Cesareia, a Cesareia de Filipe, ficou lá, Pedro ficou lá, e ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes, o grande, vestindo as vestes reais, imponente, se achando o próprio Deus, assentou-se no tribunal e lhes dirigiu a palavra, se exaltando a si mesmo. E o povo que ali estava começou a exclamar: voz de Deus e não de homem, voz de Deus e não de homem, voz de Deus e não de homem. Porque Herodes se achava o próprio Deus e o povo estava dizendo voz de Deus do céu e não de homem que quer se fazer Deus. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor a Herodes, porque ele não deu glória a Deus e foi comido de bichos. Os vermes o comeram de dentro para fora. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, aquele que tinha por sobrenome Marcos. Esse é o passeio na história de Atos dos Apóstolos que nós estamos fazendo hoje, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Beijo no seu coração e que a paz de Deus seja uma realidade para você. Essa paz que é de Deus, por isso que ela excede a qualquer explicação. Amém? Amém.